Oi, meu nome é Luziana, Lulei Brasil, e hoje eu vou apresentar sobre as perguntas que meus alunos me fazem sobre o Canadá, porque eu morei lá em 2006 até 2007. Eu sei que faz tempo realmente, mas meus alunos me perguntam por que eu voltei, se lá é bom, se não é, se eu não vou voltar, né? Se algum dia eu vou voltar. Eu estou planejando voltar, claro. Assim, claro não. Eu estou planejando voltar, não tem nada de claro, porque ainda estou pensando. Mas enfim, vamos lá as perguntas. Então, não vou dizer o nome da pessoa que perguntou no WhatsApp, eu até botei tirei um print e botei no Paint para não aparecer nenhuma imagem da pessoa, ok? Mesmo que a pessoa deixasse, a pessoa não é maior de 18 anos, então não posso. Não é maior de idade, então eu não posso usar a imagem da pessoa sem permissão dos pais. Então vamos lá. Estão gostando do meu microfone? Vamos lá. Então, o que achou do Canadá, tirando o fato de morar com a sogra? É porque eu fui morar na casa da minha sogra. Um dos motivos que não deu certo. Mas enfim, vamos lá então. Vocês sabem que eu sou professora formada em letras português e inglês, né? E lá no Canadá eu não posso ensinar. Eu tenho que fazer, pelo menos quando eu tentei, eles disseram que eu tinha que fazer 16 semestres aula. E aí 16 semestres são 8 anos, porque cada ano tem 2 semestres, que significa 6 meses. Ok? Então, um dos motivos não foi esse, mas foi um agravante, né? Então, no Canadá, quando você trabalha... Aí eu resolvi falar primeiro o que tinha de bom no Canadá, né? Porque as pessoas esperam, como eu sou uma pessoa que gosto do meu país, né? Eu gosto do Brasil, apesar dos pesares, apesar de tudo que a gente vê aí, eu gosto do Brasil. Então, no Canadá, quando a gente trabalha, sabe que vai receber. No Brasil, nem sempre. Eu, por exemplo, sou professora. Atualmente eu estou contratada pelo Estado e até o Estado atrasa. Então, eu estou trabalhando 60 horas e estou ganhando como se eu estivesse trabalhando 40 horas. Isso não é engraçado. Você espera receber uma quantidade e você recebe outra inferior, né? No Canadá, já quando eu estava morando lá, quando eu tinha entrado de licença porque eu quebrei o punho direito e eu trabalhava numa fábrica de plásticos, então eu precisava da mão direita para trabalhar, não tinha outra forma. Então, na época eu tinha trabalhado bastante, talvez por isso que eu caí, eu estava cansada. Na época eu trabalhei bastante e eu ganhava por produção, então eu ganhei nesse mês que eu entrei em licença, porque você trabalha ganha no mês seguinte, né? De 15 em 15 dias, desculpa porque é São João agora. E eu recebi um aumento e eles me perguntaram se eu queria o aumento. Então assim, perguntar a você se você quer o aumento, enquanto aqui você não recebe o que merece. Lá eles perguntam se você quer o que você merece. Ok? Então, esse é um item interessante no Canadá. Você trabalha, você tem direitos trabalhistas. Aqui no Brasil, eu abri em 2000, no ano de 2001, foi saí do meu primeiro emprego, que eu comecei em 2000, e eles estavam me devendo 4 meses, e até hoje, 2018, não recebi praticamente nada, porque assim, era para me entregar em 2000, e até hoje eu só ganhei R$100 e tive que dividir esses R$100 entre eu e o advogado. Então é absurdo, é absurdo. Mas se eu viajo e a pessoa descobre que eu viajei,
ele disse que quer entrar com um acordo, que na verdade não é, porque ele sabe que se eu não aparecer, o juiz entende que eu desisti da causa. Mas como eu desisti se já faz quantos anos, eu não sei, mais de 10 anos que eu tô esperando essa causa. Então é absurdo, né? Então, 17 anos exatamente, né? Eu sou péssima em matemática, mas 17 anos faz isso. Então, continuando. Então, a gente também sabe a hora exatamente que o ônibus vai passar. Então, se você se planeja sair tal hora, você sabe que o ônibus vai passar. Enquanto aqui não, aqui eles atrasam, eles adiantam, né? Lá não. Se o ônibus estiver adiantado, ele vai parar num ponto, esperar dar a hora para ele seguir em frente. Aí continuando aqui, aí o rapaz disse top demais, né? Aqui. E aqui eu de novo. Mas eu acho também, acho divertido viver no Brasil. Aqui que eu disse aqui. Eu acho divertido viver no Brasil, porque no Canadá a taxa de suicídio entre homens é alta, ainda é alta, né? No Canadá, talvez devido eles trabalham muito, né? Se divertem menos, eu acho, na minha opinião. No Brasil a gente tem um monte de feriado e falam que é preguiça da gente, mas não é, a gente trabalha muito também. Só que a gente trabalha para viver, eles vivem para trabalhar, é isso que eu disse lá no Canadá, eles vivem para trabalhar. Se eles param de trabalhar, pronto, acabou-se o motivo de existir, né? Então é um bom motivo para a pessoa ficar depressiva, né? Outra coisa, um caso que eu soube, uma mulher matou os filhos e se matou porque o marido deixou-a, né? Então é absurdo isso, mas acontece. Eu já vi poucos casos acontecer aqui, mas eu já vi isso acontecer. Voltando à questão dos feriados, no Canadá, como eu falei aqui, até onde eu sei, só tem 2 feriados, que é o dia do Canadá e Natal, feriado nacional que eu estou falando, né? Não estou falando de feriado regional, né? Em Alberta, eu acho que eu só vi esses 2 feriados, eu não vi feriado provincial ou municipal, ok? Então, Natal e o dia do Canadá, que por acaso vai ser depois de amanhã, o dia do Canadá. E esses feriados vão para segunda-feira. Então, um dia que muita gente fica desestressa, fica muito feliz, né? Então, hoje, por exemplo, hoje sexta-feira, deve estar a estrada cheia de carro, de gente indo para Banff, né? Indo para lugares fora da capital, lugares que eles vão relaxar, mas o problema é o trânsito. Tem um engarrafamento enorme na estrada porque todo mundo resolve sair da cidade, né, da capital. Isso eu estou falando de Edmonton. Eu não fui para outro lugar fora de Edmonton. Fui para Alberta, que é Santa Albert, que é do lado. Bem, parece até a mesma cidade, mas não é. Santa Albert, eles dizem que é melhor viver lá. E aí, onde eu estava, em Edmonton, a província Alberta, no caso, né? Edmonton é a capital. Eram 6 meses de frio, de calor, mais ou menos 30 graus acima de zero, né? 30 graus positivos, variando para 26, né? Mas é quente mesmo. E seco, né? Você tem que lembrar de levar uma coisa para lubrificar o nariz, para hidratar sua pele, protetor solar, porque é quente e seco, né? Eu acho que eu nem suava lá. E 6 meses entre -10 a -30, eu alcancei
as duas temperaturas. Na verdade, eu alcancei todas as temperaturas, descendo de 30 positivos até chegar em 30 negativos. E assim, é, é forte essa temperatura, ok? É difícil, mas você acostuma, porque ele não vai de repente chegar a temperatura daquele jeito. É claro que existe oscilação de clima quando o povo do broadcast, que é o povo da previsão do tempo, diz: amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol, né? Às vezes eles erram quanto à temperatura, né? Eles dizem que vai ser temperatura X e não é. Mas é bom você sempre andar com um suéter guardado na bolsa ou amarrado na cintura, como eu fazia, né? Ou então um casaco mesmo, porque já aconteceu comigo, eu sair toda arrumada, linda e maravilhosa na primavera para um casamento, né? Que eu era testemunha. A roupa era um vestido de crochê, que vocês chamam crochê, mas eu chamo crochê. E quando fui na volta, eu voltei, já era noite, aí meu marido mandou eu dormir na casa da... Eu já não estava mais na casa da minha sogra, eu estava levando meu marido na casa da mãe dele, deixava ele lá e ia para casa da minha cunhada. É outra história. E essa roupa no frio, se eu ficasse no ponto de ônibus, ia congelar. E eu fiquei na casa da pessoa, fui dormir só com essa roupa mesmo, dentro da casa é quente, é aquecido. Mas quando foi na manhã seguinte para voltar para casa com aquela roupa foi difícil, porque a temperatura caiu terrivelmente, assim, a água nos vidros dos carros, o sereno, que a gente não conhece o sereno, mas é uns pinguinhos ou as gotículas que ficam nas portas, nas coisas, aquela umidade, que não tem umidade, mas quando tem o sereno tem umidade, né? Então, aquilo ali congelou nos vidros dos carros, né? Que chamam frost, né? Uma camadazinha fininha de gelo, mas aquilo ali é frio, é mais ou menos menos 10 por aí, então, né? E menos 10 é a geladeira, o congelador da sua casa, ok? Então foi difícil ficar no ponto de ônibus daquele jeito. Então meu marido foi me encontrar na igreja e de lá da igreja a gente ficava trocando. Ele me dava o casaco, porque ele já foi preparado e eu não. O casaco, depois eu dava o casaco para ele e teve uma hora que ficou impossível. A gente teve que ir para algum lugar, ir para a casa da irmã dele, porque estava impossível ficar na rua e passear num domingo daquele jeito. Continuando aqui. No Canadá tinha também a aurora boreal, né? O rapaz até disse, caramba, neve, mas não falei de neve, eu falei de frio. Neve, em vez de chover, quando está menos 10, em vez de chover, cai neve, que seria a chuva. Só que ela não tem tempo de chegar ao chão como água, né? Ficou abaixo de zero, vai cair neve ao invés de chuva, ou granizo, né? Hail, como eles chamam. Hail granizo, snow é neve. E aqui, nesse GIF que eu tirei um print, mas é melhor eu mostrar aqui a imagem que eu peguei no YouTube. Eu não vou pegar o som, vou só botar rápido a imagem. Tem a aurora boreal, né, que eu na época eu não conhecia. No dia que eu vi, eu disse, vai ter um show ali, que olha ali os holofotes, como tem aqui no Brasil, botam os holofotes no céu, como no Batman também. Meu marido disse, isso não é, isso é só é besteira, isso é a aurora boreal, porque para ele já vê sempre, né? Então na cidade você não vê aquele show, né? Mas eu vou mostrar aqui a pessoa que fez, se vocês quiserem olhar mais detalhadamente, foi GT something.
E aí, vou mostrar rápido, né? Se vocês quiserem mais detalhado, vão no site, no YouTube dessa pessoa. Ok? Então, isso aqui é a aurora boreal. É isso aí. É estranho, parece um fantasma no céu. Quando eu estava no Canadá, em Edmonton, eu vi um anúncio dizendo que em Stone Plain estava tendo um tornado em 2007. E aí, foi a primeira vez que eu vi um aviso assim. Fui olhar na janela para ver se as pessoas estavam fugindo e eu vi que tinha pessoas na rua olhando para o céu. Eu digo, o povo é absurdo, né? Então, só que disseram, não, né, aqui é em Stone Plain, né? Foi assim, esse rapaz gravou, ele estava na rua. Se vocês quiserem assistir todo, Chris Hughes, né? Chris, Hughes. E aqui como é um tornado, e eles estavam passando, tá lá longe, mas parece que tá perto. E não é bom você estar perto assim. Foi de repente eles iam passando e viram. E aí, ele tá chegando mais perto, eles estão indo. Olha, tá vendo o carro passando ali mais rápido, então ele tá lá longe, mas parece estar perto. E eu não sei até que distância você pode passar de uma coisa dessa sem ser atingido, né? Então esse é enorme. Pronto, então voltando, porque eu não posso estar mostrando o YouTube dos outros, né? Continuando. Como eu disse, achei graça que alguém disse que uma praga dessa era dessas pequenas, mas que existia uma praga dessa pequena. Mas eu já vi em Maceió, como eu falei. E aí, o rapaz me perguntou assim. Ele disse que já viu também aqui em Maceió. E ele disse a qualidade, perguntou para mim se a qualidade de vida lá é boa. E o tipo de salário, assim, tipo o salário, por exemplo, um exemplo do que é que ele chama de bom, né? Qualquer um pode dizer que aqui é bom, mas o que é bom, né? Eu acho bom daqui alegria, liberdade, enfim, alegria, é mais fácil a alegria daqui, né? Porque fora isso, a crise tá demais. Então, o salário é bom, mas a vida é cara, o aluguel, o mínimo que eu ouvi falar de aluguel no Canadá é 900, né? Não sei que tipo de casa, porque eu não me lembro bem, mas era 900. Vocês podem olhar na internet, checar nos Remarks ou Comfree, C-O-M-F-R-E-E, Comfree, que é um site como de corretor, por exemplo. Só que esse é grátis a inscrição nele. Então a comida num mês para uma família de um casal com 2 crianças é 500, né? Crianças, viu? Não é adulto não. O salário é 1.800, o mínimo, o salário mínimo. Mas é claro que você tem que entender que é hora por hora que trabalha, ok? Quem quer ganhar mais trabalha 3 horários, os 3 horários de manhã, tarde e noite. Ou faz um curso técnico à noite para melhorar a sua oferta no mercado, assim você é o produto que você está vendendo, ok? E se você souber inglês nas províncias que falam francês, ou na província que fala francês, Quebec, ou você souber francês nas províncias que falam inglês, então você tem mais chance de arrumar melhores posições, salários mais bem pagos, né? E por último, tem que lembrar que quanto mais você ganha, mais é tirada as taxas no seu salário, ok? Então é isso. É o motivo pelo qual voltei, o maior motivo pelo qual voltei, né?
Não, antes de falar maior motivo, não, vou falar para não fazer suspense, né? O maior motivo é porque eu não estava na minha casa, meu marido estava na casa da mãe dele, que ela pediu para ir morar lá, e eu sabia que não ia dar certo. Então, 3 meses depois, ela mandou eu sair da casa dela. Não foi porque eu discuti com ela nem nada, ela simplesmente não me queria lá e tchau e bem. E é chato. Meu marido é deficiente físico, anda de cadeira de rodas, e a casa da irmã dele tinha um monte de escada, muitas escadas. Então ficava difícil ele ir para a casa dela comigo. Foi uma coisa muito depressa, não deu tempo de planejar. Ele já tinha dito para eu ir para a casa dela antes da mãe dele me mandar sair, mas eu queria ficar com ele, claro. Né? Então eu só passei 3 meses na casa da mãe dele e 1 ano e 1 mês na casa da irmã dele. Depois voltei para o Brasil. Né? Eu tinha passado num concurso de professor aqui, mas abri mão para ir para o Canadá e me lasquei. Outra coisa ruim que eu achei no Canadá foi o sistema de saúde. Porque a gente diz assim, não é de graça. Eu sei que é de graça para alguns, não é de graça na verdade, eles tiram do seu salário. Você trabalha, eles tiram do seu salário. As pessoas que não trabalham devem ter algum jeito de conseguir, assim, tipo, deve ser pela ajuda do governo, né? Então, auxílio, né? Então, é o seguinte, se você precisa de um médico, você primeiro tem que ir marcar uma consulta com o médico da família, que é um clínico geral. Esse médico da família vai avaliar você e, segundo a avaliação dele, ele vai dizer se você precisa de um médico especialista ou não. O problema é este, porque às vezes eles não querem mandar você para um especialista. Eu, por exemplo, eu estava com a dor no lado esquerdo da cabeça, esquerdo, né? E aí ficava tonta com essa dor trabalhando e aquela dor chata, né? Não era uma dor que me matasse, mas eu estava tonta com aquilo ali. E era ruim trabalhar tonta, não é mais feio. Ninguém sabia, era só eu que estava sentindo, né? Ninguém sabia disso, porque senão iam me mandar para casa. E aí, eu pedi para o meu marido marcar um médico. Como vocês sabem, no Canadá tem várias nacionalidades. Ainda há as divisões e eu respeito. Há uma propaganda para que haja ainda respeito. Que tem gente que tem preconceito com as diferentes nacionalidades que tem lá, né? Então tem as associações de brasileiros, as comunidades de brasileiros, de português, de ucraniano, etc. E é claro que dessas comunidades você tem a sua cultura vinda do seu país. Quando eu estava lá, o Brasil não tinha essa questão de manter a língua materna, assim, falar na comunidade, na associação dos brasileiros, eles não estavam falando português porque eles disseram que tinham filhos que não falavam português. Então ficava ruim para eles. Sim, mas as outras nacionalidades, as outras comunidades de outros países, eles faziam os filhos aprenderem o idioma materno deles. Então você tirar o idioma é negar a identidade, então não deixa de ser também um preconceito. Dizer que, não, meu filho vai ter problema no futuro, não. Meu marido não teve problema no futuro com o português de Portugal, que os pais dele ensinaram a ele, né? Ou falaram com ele. Os meus sogros nunca aprenderam inglês. Mas voltando ao assunto. Então eu fui para esse médico, meu marido marcou. Esse médico é sul-africano de família inglesa, né? Então é a parte branca do sul da África.
E quando eu fui para ele, eu deixei ele dessa dor no lado esquerdo e tal, e ele olhou para mim como quem estava olhando para um hipocondríaco e passou um remédio só para dor de cabeça e não passou exame nenhum. Ele disse que era porque eu estava mascando muito chiclete e por isso me deu essa dor e pronto, fui-me embora para casa, perdi meu tempo indo lá. 3 meses depois, essa dor persistia, eu estava engordando absurdamente, mesmo fazendo exercícios, mesmo trabalhando o dia todo em pé, mesmo comendo uma xicrinha na hora do almoço, uma xícara de sopa, aquela sopa cranberry soup. Aí eu fui para esse outro médico do indiano, né? Esse indiano disse que eu estava, me pediu para eu me levantar, andar, sentar, né? E fazer assim com as gente. Ele disse, olha, é o seguinte, você está com essa dor por problemas posturais. Você está andando de lado para o lado esquerdo, seu corpo pende para o lado esquerdo, além dessa questão de você mascar chiclete. Assim, mas eu já parei de mascar chiclete porque disseram que estava me dando essa dor e mesmo assim continua. E aí ele não passou exame nenhum e disse, pronto, é isso e tchau. Volte sempre. Eu digo, não volto mais, né? Claro que não. 13 meses depois, eu estava com a coceira no corpo porque estava tempo seco, né? O nariz estava seco também por dentro e sangrando de vez em quando. E os lábios ressecados também. E aí estava uma coceira assim na pele e além dessa dor do lado da cabeça. Mas eu não falei dessa dor mesmo, né? Foi só tratar dessa coceira. E eu fui para um médico paquistanês. E esse paquistanês só quis tratar desse assunto da coceira e pronto. O resto dos problemas ele não quis tratar porque eles acreditam assim. Um problema por consulta. Aí é muito bom, né? Quantas vezes você vai faltar ao trabalho para ir para o médico para dizer, eu tô com isso, isso e isso, e eu vou vir por cada motivo. Se você ganha por hora, por dia, por hora, por dia seria 8 horas. Né? Então você está perdendo. Então tá certo, eu usei os cremes que ele falou, pronto, tchau, e fui embora. Com relação ao nariz sangrando, ele não falou nada, ele disse que botasse alguma coisa para umedecer, enfim. Mas não falou nada, porque era outro problema além da pele. A pele é uma coisa, o nariz é outra para ele, né? E por fim, já perto de voltar para o Brasil, eu fui para um médico chinês, né? Então aqui você já tem 4 médicos. Fui para o médico chinês, e esse médico chinês passou um monte de exame, porque eu disse a ele que eu estava, nessa época realmente eu estava com problema, porque eu ia dormir e dava vontade de urinar. Vocês gostam da palavra xixi, eu prefiro urinar, que é mais técnico. E quando eu urinava era um pinguinho de nada e voltava. Aí quando eu ia deitar era de novo. Eu digo, é possível? Né? Então isso começou a me incomodar, porque eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir cedo. Aquilo ali estava me incomodando. Então eu fui ao médico com o problema da dor na cabeça, o problema de urinar e o problema de engordar. E aí eu falei, olha, está acontecendo isso. Ele disse, olha, primeiro, um problema de cada vez. Hoje você vem com... não vou não. Se for assim, eu vou me embora e pronto, que eu não tô com a cara de besta de faltar ao trabalho não sei quantas vezes para vir aqui. Eu tive que largar mais cedo do trabalho para vir aqui para você me dizer para vender. Não é só você que trabalha não, meu filho, eu também trabalho. É assim. Descontei todas as raivas que eu tive. Eu sei que não é bem assim, né? Mas, infelizmente, eu aprendi no Canadá a não importar se o que eu falo tem que ser medido ou não. Eu não media mais nada do que eu falo. E
E aí, né? Ok. Aí ele fez os exames todos. Exame pra ver se eu tinha algum caroço na mama, que eu não mandei ninguém fazer. Né? Mas como ele era o médico da família, ele tinha que saber se eu tinha algum problema, tipo cisto, alguma coisa assim. Ninguém mandou, mas ele quis. Ficou reclamando porque a roupa não estava cabendo em mim, a roupa. Eu disse, porque eu engordei. Ele, então você tem que vir com um top, porque não dá para trabalhar assim. Com essa roupa abrindo, porque a roupa abria e ficava aparecendo os peitos todos. Não era porque eu queria, né? Mas enfim. Engordei, eu falei que eu estava engordando rápido. E ele disse, pare de comer, que você emagrece. Eu disse, sim, eu tô fazendo exercício, eu tô comendo pouco, mesmo assim eu tô engordando. Ok. Aí, isso é um preconceito da parte dele, mas enfim, vamos lá. Então ele passou o exame de urina e de sangue. E não falou nada da cabeça, mas passou a urina e sangue. Quando eu voltei com o exame, ele disse, eu estou muito preocupado porque você está com proteinúria, que é urinando proteína. Você tem que fazer outro exame para ver se está tudo certo mesmo, se não é engano. Eu digo, infelizmente, eu vou viajar para o Brasil, eu não sei se eu volto ou se não volto. Então eu vou deixar para fazer esses exames no Brasil. Ele disse, não, mas isso é muito sério. Ele escreveu lá para um recado para o médico lá no Brasil, aqui no Brasil. Falou também para eu tomar umas vacinas de... porque assim, os médicos são interligados, né, com o seu trabalho. Então no trabalho eu tinha dito que aqui no Brasil, quando eu era pequena, eu tive hepatite A. Então ele quis que eu tomasse vacina contra a hepatite B. Ele passou o exame para saber que tipo de hepatite eu tive, para que eu não precisasse tomar uma vacina desnecessária. Né? Então eu tomei vacina contra a hepatite B. E, se eu não me engano, também tomei antitétano. Né? E pronto, e vim para o Brasil, porque ele achava que eu corria o risco de pegar uma doença no Brasil, se já vim do Brasil. Se já sou brasileira, já tinha vindo do Brasil, não, mais fácil levar para lá. E enfim, então foi isso que aconteceu. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que eu tinha problema de tireoide. E o médico me falou, o endocrinologista me falou que esse problema de tireoide é que estava me deixando com essa coceira, a pele seca, estava me deixando com essa dor na cabeça, que não ia passar se não tratasse. A tireoide tinha parado de trabalhar, então tinha que fazer ela produzir ou tomar o remédio para produzir esse hormônio que a tireoide produz. Então eu tenho hipotireoidismo, que é quando a tireoide não está funcionando, não está trabalhando bem, você toma um remédio para repor esse hormônio que ela deveria estar mandando para o seu corpo, que ele é responsável por muitas coisas, inclusive por essa pele, essas unhas que quebram fácil, que ficam mole, assim como a minha unha é mole. Sono ou falta de sono, engorda, retenção de líquido. Então, graças a Deus, quando eu voltei, eu fiz um tratamento, eu perdi 20 quilos. O problema é que eu voltei um monte de quilo de volta. Mas enfim, né? Tem que tratar agora a boca mesmo, que eu voltei. Agora o meu problema é a boca também. Mas é um problema que você vai sempre lutar. Mas não é sobre isso que eu vim falar, é sobre o Canadá. Então, em resumo, eu passei 4 médicos e nenhum deles descobriu esse problema meu. E com relação à proteinúria, não tinha problema nenhum de proteinúria. Eu não sei porque ele chegou a essa conclusão absurda, mas pode ter sido por causa da tireoide também, né? Então é isso. Eu acho que eu falei demais. Eu acho que eu estourei o horário. Eu tinha dito para os meus alunos que ia falar só 5 minutos. Já devo ter falado bastante.
Eu tentei muito fazer esse vídeo, mas toda vez dava errado. Então, obrigada por ter assistido. Desculpa o microfone horroroso. Então, um beijo e fiquemos com Deus.